Meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar os demais que não participam. Porque participando, vocês ainda ficam com dúvidas em algumas coisas, imagina os que não participam. É, O bicho vai pegar. Viu? o bicho é para pegar. Teve um aluno hoje, professor, que foi pegar lá a lembrancinha. Aí eu escutei de lá do Bequinho, eu escutei quando ele fez assim. E não tem nenhuma sacola, não, é? Aí a menina fez assim, e o senhor tá com vergonha de levar seu presente na mão? O professor trouxe com tanto gosto. Ele, não, mas não vou levar isso na mão, não. Me deu uma sacola aí? Eu digo, espia. Quase que Quem eu disse assim, foi? não quer não, me dê que eu quero. Quem foi? É um altão, um altão mago. Eu não sei o nome dele, não. Ele é alto mago, já é um senhor já. Eu não conheço, não. O senhor Alto Mago? É um senhor alto mago, Eu acho que, moreno. acho que é o senhor Abraão. Que ele anda de bicicleta. Ele tava de Acho que é, bicicleta. eu acho que é o senhor Abraão. É um que é assim da minha cor, É, é. usa óculos, Alto mago. usa óculos, Não, ele tava sem. tava sem. Tava sem. Então deve Se ser ele seu tiver no Abraão. grupo aí, eu conheço. Deve ser seu Abraão. Ele é do o ciclo 4. Ele é do 4, Ah, 4B. eu acho que é. É, acho que foi ele. Eu não conheço ele, não. Ah, é, seu Aí eu Abraão. olhei assim, eu digo, Onda. Ei, vamos lá, hein? Então, terminamos aqui falando sobre ditongos nasais. Essa aula já foi professor, é gravada e Maio, né? eu vou disponibilizar amanhã, tá certo? Vou disponibilizar amanhã à tarde. Amanhã à tarde, é. Amanhã à tarde eu disponibilizo no meu canal lá no YouTube. Aí, como você perdeu, Liviana, essa aula de ontem, aí você assiste, tá entendendo? E hoje a gente dá início a letras e fonemas, que é esse assunto aqui, ó. Letras e fonemas. Professor, qual é a página do livro de Maio? Não, esse ainda não é maio, não. Esse é o último assunto do caderno de abril. Do caderno de atividades de abril. É o último assunto. Que você vê que está todo desenhado aí, todo pintado, então é justamente isso aí. Vamos lá? Letras Qual e a página? a página. 29. Página. 29. É, 20. Obrigada. Então vamos lá. Fonema e letra representam, respectivamente, som, que é a fala, e os sinais gráficos, que aí no caso é a escrita, né? Então, olha, fonema refere-se aos sons das letras. E os sinais gráficos aí é a parte escrita. Então, vamos entender isso aí direitinho, né? Separadamente, né, vamos ver primeiramente os fonemas. Os fonemas são unidades sonoras. Tá aqui, ó. Os fonemas são unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala e são representados entre barras oblíquas. Ou seja, explicando isso daí com palavras mais simples. O fonema, ele representa o som de uma letra. O fonema representa o som de uma letra. Então, por exemplo, se você fala a, né? E se você fala I, O e U, que são as 5 letras vogais, então perceba que nenhuma delas tem um som igual à outra. O som do A é diferente do E, o som do E é diferente do A,
o som do A e do E vai ser diferente do I, e assim sucessivamente, uma após outra, todas elas vão ter o som diferente da outra. Então, fonema, não é? Significa som, é o som de uma letra. Quando se diz aí, ó, unidade sonora, então eu estou me referindo a uma letra. E essa letra, ela tem um som, não é? Ela tem um som. Tranquilo até aí? Tranquilo. Pronto. Quando se diz aqui, ó, aqui embaixo aqui, que elas são representadas em barras oblíquas, não é? É porque se eu for fazer a representação de um fonema, então eu tenho que colocar esse fonema entre essas duas barras aí, que é o que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, né? Em seguida, desse lado de cá, ó, desse lado de cá, a gente tem as letras. As letras são sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntas de forma ordenada, as letras constituem o alfabeto. Ou seja, a letra, gente, né, ela é o sinal gráfico, é a forma de escrita que cada letra tem. Todas as letras do alfabeto, elas têm uma escrita uma diferente da outra. Nenhuma tem escrita igual à outra. Todas elas têm uma forma de escrever diferente. E cada letra dessa possui também um som diferente. Vejamos alguns exemplos. Tá aqui, ó. Coçar. Tá aí. Coçar. Coçar tem quantas letras? 5 letras. Tem 5 letras. C, O, cedilha, A e R. 5 letras. Agora, quantos sons tem a palavra coçar? Quantos fonemas tem essa palavra? Tem 5 também. 5. 5, é. Por quê? O C tem um som. O O tem outro. O cedilha tem outro. E o A tem outro, o R tem outro. Aí vocês podem estar estranhando aí, é o seguinte, é que aqui, em vez de ser o som de C, aqui está o K. E aqui, no caso do cedilha, em vez de ser o som do cedilha, então está aqui o som de S. Aí vamos lá. Por mais que a letra C pronuncie C, dessa forma assim, ó, C, não é? Representando ela na forma de fonema, se eu fosse dizer que a letra C, que o fonema dela, ao formar uma palavra dessa, então eu não poderia dizer soçar, porque se eu fosse pronunciar a letra C, quando ela tivesse formado uma palavra, então ficaria soçar. Então, por isso que se pronuncia coçar, e não com o fonema original da letra C, que é C mesmo, né? Então, por isso que aqui está escrito K aqui, em vez da letra, em vez de C, né? Porque o C, ele não representa o fonema C. É um pouquinho complicado isso aí. Estou sentindo que está todo mundo caladinho, chega a estar... Professor, ô professor, Diga. eu tô vendo a briga de cachorro agora. Pois é. Olha só, eu não sei assim há quanto tempo vocês estudaram, mas quando vocês estudaram lá na alfabetização, e a professora de vocês, que vocês chamavam de tia,
ela, né, estava ensinando o alfabeto para vocês. Então, vocês aprenderam o seguinte, né? Vamos lá, vamos aprender o alfabeto. Aí, A, B, C, D. Aí vai, né? Até letra Z. Quando o aluno aprende o alfabeto todinho, aí a professora lá da alfabetização, ela vai dizer assim, agora vamos formar as sílabas. Vamos lá. Ba, be, bi, bo, bu. Aí, vamos lá. Aí, quando é para a família do C, né? Família do C. Tá. Aí não tem quer. Não tem quer. Ela vai dizer o quê? É K, O, Que K, não, que O não. e Q. K, K, Q. Não é? Tem professora que diz assim, provavelmente tem professora que ensinou K, C, Si, Ko, Ku. Tá errado. Tá errado. Não é? Porque teria que ser K, que é o C-A, K, Ko e Ku. Ku sem acento, viu, gente? Ku sem acento. Mas aí a formação da sílaba mesmo, né? Então, aqui, o cedilha, ele não tem som de cedilha. O som do cedilha é som de C. Pode ver, quando a gente pronuncia coçar, a gente não pronuncia só, soçar. Soçar. É coçar. O cedilha, ele tem som de C. E o C, ele tem som de K. Mas vai ser 5 fonemas. Do jeito que vocês estão vendo aí. Porque cada letra, ela tem um som que se distingue da outra. Que se diferencia da outra. Vamos para o próximo exemplo. Né? Aos poucos, as coisas vão clareando para vocês. Palavra máximo. Próximo. Máximo tem 6 letras. M, A, X, I, M, O. Tem quantos fonemas? Tem 6 fonemas. M é um fonema. A é um fonema. O X, o fonema de X, não é aí X, porque a pronúncia da palavra é máximo. Máximo. Então, aí, o fonema aí não é X, é S. Fonema S. É o fonema que representa o som do X. Aí, né? Porque se lembre que a pronúncia é máximo. Então, por isso que não vai o X aí. Aí, o I, ele tem o som próprio dele mesmo. O M e o O. Então, 6 fonemas. Acesso. O próximo exemplo aí. Acesso tem 6 letras. Agora, tem quantos fonemas a palavra acesso? Acesso vai ter 5 fonemas. Aí vocês podem estar pensando assim, professor, mas acesso tem 6 letras, e por que não tem 6 fonemas? Vejam aqui que acesso... O S é o mesmo S. som. Eles têm 2S é o mesmo som. isso, justamente. É como se os 2 S fossem pronunciados em um único som de um único S. Isso que acesso aí vai ser representado foneticamente, né, os 2 S vão ser representados por um único som de S. Por isso que fica 5 fonemas. Tá dando para começar a clarear? Um pouquinho. Tá. Tá, professor. Diga aí, Ronaldo. Ainda tá uma briga de cachorro. Eu botei. Ainda tá indo comprar pão e trazer sabão ainda. E vim sabão, fogo, calor. Eu lembro.
E aí? Ô, professor, Diga aí. eu escrevi aqui agora e na frente, antes do senhor falar esses dois S aqui, eu escrevi assim, o álcool. O álcool em 6 letras, né? Cinco, não é isso? Eu não entendi direito, não. Teu áudio cortou. O álcool, eu escrevi aqui, antes do senhor falar desses dois S, eu tinha escrito aqui. É o álcool, aí tem 6 letras e 5 fonemas, não é isso? Tá falando isso aí da palavra álcool, né? Álcool, é. Álcool. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Ela tá em algum Não, lugar. é porque eu botei aqui na frente aqui. Não, eu botei aqui na frente aqui só para ter uma diferença de fonemas. Mas aí já apareceu o S, aquela letra embaixo de acesso, aí eu já tenho uma dúvida aqui. Álcool. A, L, C, O, O L. e L. Álcool. São seis letras. E vão ser 6 6 fonemas. letras. 6 letras, 6. 6 fonemas. É. Porque aí, por mais que você pronuncie com os dois O na palavra álcool, É som mas diferente, é a diferente, pessoa né? consegue perceber o som dos dois, que é álcool, Álcool. né? É como se É arrastasse verdade. o som do outro O. Álcool. É verdade. Então, aí, Álcool. os dois Os da palavra álcool, elas são pronunciadas. Então, são aí dois fonemas, sim. 6 e 6. Dois Isso. fonemas, né? 6 e 6. Certo. Classificação dos fonemas. Os fonemas classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. Vamos ver isso aí. As vogais são sons emitidos sem obstáculos, somente pela boca. A, E, I, O, U. Ou pela boca e pelas fossas nasais. An, an, in, on, um. Então, tá aí. Ou seja, essas 5 letras, elas podem ser emitidas aí pelas fossas nasais. Caso, por exemplo, a pessoa tenha por exemplo, algum problema fonológico, né? O fanho, que foi o que eu falei ontem, ele tem um problema fonológico, não é? Então, certamente, as vogais aí, elas vão ser nasalizadas. Todas vão ser nasalizadas. Ou seja, o que é uma vogal nasalizada? É quando o som da vogal, ele sai, né? O ar, ele passa tanto pela boca quanto pelo nariz. Sai dos pulmões, passa pela traqueia, passa pela boca e uma parte do ar passa pelo nariz. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Piar, ando, cesto, quero, lente, li, lindo, sonho, avô, som,
susto e untar. Olha só, ando. O A de ando aqui é como se ele tivesse esse som aqui, ó. E ó. O sexto, cadê? Lente. Lente, a palavra lente aqui, é como se o som dela fosse esse daqui, ó. Fosse esse daqui. Outro aqui, vamos lá. Lindo. É como se o som dele fosse o som desse aqui. Porque ele não tem o som, ele não tem esse som aqui. Esse aqui é I. Aqui, ó. Esse que tá aqui é I. I. O som é mais aberto. Esse daqui, o som ele é fechado porque ele é nasalizado. Então é I. Por isso que é, ó, lindo. Vamos lá, outro. Som. Som, tá aqui, ó. Representando o quê? Que isso aqui é justamente essa vogal aqui. Som. E, por fim, o U, aqui com o tiozinho, né? Ele tem o som desse U aqui, ó. Ou melhor, é o contrário. Esse U aqui, de untar, é justamente esse daqui, que está aqui, ó. É o U que sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Complicado até aí? Mais ou menos. Um pouco. Não é tão fácil mesmo, não. Vamos passar para as consoantes. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca. Por isso, precisam sempre do acompanhamento das vogais. Por exemplo, base, reduzir, falar, pedaço, redigir e sintetizar. Para poder uma palavra ser formada, tem que ter o quê? Tem que ter a vogal. Melhor, as vogais, para poder formar uma palavra. A palavra só vai ser completa se tiver a vogal aí para poder formar a palavra. Agora, tem uns casos particulares, né, que basicamente de um tempo para cá é que ficou muito comum se usar, que é a abreviação de algumas palavras. Por exemplo, no WhatsApp, o pessoal costuma colocar assim, bom fim de semana. Aí coloca BFS. Aí, em vez de colocar você, a pessoa coloca VC. VC. Aí, em vez de colocar também, aí coloca TBM. Sai cortando as vogais. Aí é aquela coisa. No sistema de escrita como o WhatsApp, isso até que é um pouco permitido. Vou dizer permitido entre aspas. Permitido, entre aspas. Até certo ponto, né? Permitido. Mas, se fosse para vocês escreverem, por exemplo, uma carta de reclamação, alguma coisa assim desse tipo, ou se fosse escrever algo solicitando à prefeitura, por exemplo, que fizesse um reparo
na rua de vocês, alguma coisa assim, jamais deve ser escrito dessa forma, como eu acabei de falar, né, como o pessoal escreve no WhatsApp. Jamais. Então, teria que escrever realmente a palavra completa, com as consoantes e as vogais. Aí vocês podem estar perguntando, professor, mas por que não poderia, já que no WhatsApp a gente escreve? Por questões óbvias. A língua portuguesa, ela é uma língua cheia de normas, cheia de regras, e ela não admitiria a escrita de um texto como esse, principalmente pela situação de comunicação. Se você vai escrever um texto se dirigindo a uma determinada autoridade política, você não pode escrever VC e TBM. Você não poderia escrever assim. Teria que ser também, escrevendo a palavra também de forma completa, e o você de forma completa. V-O-C-E, acentinho circunflexo no E. Você. Então, por essa questão é que não deve ser usado abreviação de palavras em texto escrito para situações oficiais, não é? Situações em que requer uma situação de fala mais formal, é o mais próximo possível de uma escrita adequada da língua portuguesa. Semivogais. As semivogais são os fonemas e U, não é? E U, que aparecem juntos com uma vogal, formando uma sílaba. É importante dizer que, enquanto as vogais são essenciais na formação de sílabas, as vogais não são. Exemplos: cárie, mal, paz, rei, seita e venceu. Então, aí estão 6 exemplos, dos quais foram usadas, né, as vogais E e U, principalmente considerando que elas são semivogais. Classificação dos fonemas. Agora, em relação à classificação dos fonemas, não é? Essa classificação é chamada de dígrafos. O que é que são os dígrafos? Eita, peraí, deixa eu ver aqui se eu já passei do horário, minha gente. Opa, peraí. Hoje não é 2 aulas, não. Ah, não, é sexta, né? 21. O professor passou um pouquinho. Oxente, passei da aula. Eita, eu vou ter que parar aqui. Vou ter que parar em semivogais. Tem que parar em semivogais, porque senão eu vou ultrapassar a aula de outro professor aí. Vou tomar a aula dele todinha. Não Não, professor, colocaram ainda no... a gente só tem a de matemática agora. O link não, mas não colocou no grupo ainda não, acabei de olhar. Colocou ainda não foi? Não, colocou não, eu vou ficar olhando aqui. A de matemática, professor, é de 9 ou de 8h50 até 9h20. É a